Nas montanhas e florestas tropicais da América Central, dois continentes se encontram. Há cerca de 3 milhões de anos, a América do Norte e do Sul se uniram por um caminho de terra que permitiu o intercâmbio de grande quantidade de animais e de plantas e que separou os oceanos Atlântico e Pacífico. Em Belize, na parte atlântica deste caminho, a floresta tropical está repleta de abundantes e diversificados tipos de vida. Com o calor, as árvores dos vales úmidos concentram-se às margens do rio. Há uma árvore que se destaca em relação às demais, pelo seu tamanho e por abrigar uma grande quantidade de animais que dependem dela para sobreviver. É a grande figueira, a árvore conhecida pelos índios por Amat. Vida selvagem. A grande árvore. Um bugio negro macho saúda o novo dia com um rugido que pode ser ouvido a 3 quilômetros de distância. Sua árvore é uma figueira silvestre, cujo tronco tem um perímetro de quase 10 metros e galhos que podem alcançar 30 metros. Produz figos que amadurecem todo o ano e que são uma parte importante da dieta alimentar de muitos animais. Pouco depois do amanhecer, os bugios abandonam seus lugares de descanso, subindo pela figueira. Os bugios vivem em grupos com até 40 indivíduos, de todas as idades. O bugio negro é o maior macaco da América Central. Este macho deve pesar uns 10 quilos. São muito seletivos com sua dieta alimentar, comendo todos os brotos e apenas uma parte das folhas maduras. Assim evitam envenenar-se com as toxinas presentes nas folhas mais velhas. São vegetarianos, alimentando-se de flores, frutos e folhas, e especialmente de figos. As figueiras são mais abundantes nas margens dos rios, onde se encontram expostas à luz do sol, e suas raízes podem invadir o rio. Nos galhos, as iguanas machos exibem-se umas às outras. Como os bugios, também alimentam-se de folhas. As iguanas são excelentes escaladoras, passando grande parte de sua vida nas árvores, tomando sol nos galhos quando não estão comendo. Apesar de sua temível aparência, as iguanas são inofensivas e vegetarianas. São sobreviventes da época em que os répteis eram os senhores do mundo. Têm uma visão aguda e estão alerta ao menor sinal de perigo. As iguanas não têm meios de defesa, e quando seu arqui-inimigo, o falcão negro, aparece, seu modo de escapar é simples, mas eficaz. Debaixo da água estão a salvo, encontrando-se tão cômodas como quando nas árvores.
réptil que está ainda mais familiarizado com o rio é o jicati, uma tartaruga de água doce vegetariana, como a iguana. Também come folhas de figueira, mas por estar confinada ao rio, tem que esperar que as folhas caiam na água. Como todos os répteis, o jicati tem que respirar o ar e seus orifícios nasais estão localizados na própria ponta do focinho, de modo que pode respirar sem revelar o seu paradeiro. As folhas de figueira que o jicati não come são devoradas pelos caramujos. Os caramujos também se alimentam dos figos, que caem de algum galho situado sobre o rio. Quando acabam de comer, tudo o que resta das folhas é o esqueleto, que se decompõe no leito do rio. O começo da vida de uma grande figueira é uma das histórias mais intrigantes da natureza. Vista do exterior, a figueira parece não sofrer nenhuma mudança durante toda a estação. Mas por dentro nascem centenas de flores. Estas flores são polinizadas e suas sementes crescem e amadurecem. Tudo isto oculto à visão. As flores do figo abrem-se dentro de uma cavidade conectada ao exterior por um túnel tão estreito que apenas uma pequena vespa negra é capaz de passar e polinizar as flores. A figueira e a vespa são interdependentes. Quando a figueira está em flor, as vespas negras fêmeas forçam o caminho para o seu interior. Seu único objetivo é depositar os ovos nas flores recentemente abertas. Um após outro, estes diminutos insetos, pequenos como a cabeça de um alfinete, passam pelo estreito corredor, ainda com grande dificuldade, num esforço em que alguns perdem até suas asas e antenas. Movendo-se de um lado a outro, as vespas espalham os grãos de pólen que levam no corpo no interior da figueira, fertilizando as flores. Penetrando com seus ovopositores, depositam seus ovos dentro das flores fêmeas. Quando os ovos eclodem, a larva se nutre do figo. Após depositarem seus ovos, as vespas de figueira morrem. Com o tempo, surgirá uma nova geração, excetuando as larvas vítimas de uma outra espécie de vespa parasita. Esta vespa parasita deposita seus ovos no mesmo lugar em que nascerão as larvas das vespas de figueira. Para isso, devem ser capazes de penetrar no figo. Como sabem o ponto em que se encontram as larvas, é um mistério. Ao depositar os ovos, seu ovopositor, enormemente longo, protegido por uma capa em forma de cauda, adota a forma de um caracol e posiciona-se abaixo entre as patas. As vespas parasitas movem-se na superfície do figo até encontrar o ponto sob o qual se encontram as larvas das vespas de figueira. Com uma torre de perfuração, firma as patas e força o ovopositor, mais fino que um fio de cabelo, para dentro do figo. Uma vez nesta posição, desce os ovos pelo ovopositor, colocando-os sobre as larvas da vespa de figueira das quais se alimentarão.
À medida que a estação avança, as vespas de figueira e as parasitas amadurecem suas cápsulas e as sementes do figo, não atacadas pelas parasitas, incham-se e crescem. Uma figueira com séculos de idade mantém em seus galhos uma selva em miniatura. Dos galhos mais altos, à luz do sol, até a frondosa sombra da parte inferior, plantas de todo tipo aderem à casca ou crescem no humus criado pela decomposição de outras plantas. Todas devem sua existência à figueira gigante. Esta cobra-cipó procura presas entre o emaranhado de plantas da figueira. A perereca arborícola está muito bem protegida. Se a cobra a atacasse, a perereca liberaria uma viscosidade irritante que forçaria a cobra a soltá-la imediatamente. Assim que a cobra desiste da perereca e dirige-se a outro lugar em busca de comida. De todas as plantas que crescem na árvore, apenas uma ameaça a figueira. A figueira estranguladora começa sua vida como uma pequena planta, nutrindo-se com a chuva que cai no tronco. Logo cria raízes aéreas que crescem ano após ano até alcançar o solo. Com o passar do tempo, a estranguladora, como o próprio nome diz, enrola-se no tronco de sua anfitriã, estrangulando-a até a morte. Quando finalmente morre a figueira, a estranguladora viverá como uma árvore independente. Este arazari, da família dos tucanos, recolheu insetos e frutos para alimentar seus filhotes no ninho, num dos galhos de uma árvore. Nessa idade, os filhotes estão bem desenvolvidos e insistem em obter alimento. Normalmente, o pai volta com algum inseto no bico, nesse caso um gafanhoto, e ainda com uma provisão de frutos no papo. Os filhotes têm um apetite insaciável e seus pais têm que trabalhar muito para encontrar comida suficiente. O enorme bico pode parecer incômodo, mas o araçari o utiliza com incrível destreza. Um buraco insignificante na figueira transformou-se na colônia de abelhas maia sem ferrão. Na entrada, um guarda controla cada abelha que entra na colmeia. Depositam cera no orifício para restringir a passagem, servindo de diretriz às abelhas que voltam com néctar e pólen. Num galho está suspenso o enorme vespeiro, feito de uma pasta semelhante ao papel, da colônia das terríveis vespas negras. Os pássaros são atraídos à árvore por insetos de todo tipo. A borralhara é um visitante matutino constante, quando os insetos estão mais ativos. Esta mosca, roçando-se numa folha, tem um desenho nas asas que a assemelha a uma aranha. No entanto, se esse desenho é sua proteção, parece ineficaz contra a borralhara.
Este gorgulho é atraído pelo látex branco que as frutas, os pequenos galhos ou as folhas produzem quando estão danificados. Em segundos, um grupo de vorazes moscas aparece, absorvendo a pegajosa seiva até que se cicatrize. Os figos já estão quase maduros. Dentro de suas cápsulas, as vespas tornam-se escuras na fase adulta. As sementes do figo também estão quase desenvolvidas. As vespas machos estão a ponto de emergir, enquanto que as fêmeas mantêm-se dentro de suas cápsulas. A vespa macho não parece uma vespa. Não tem asas nem olhos, embora tenha mandíbulas poderosas e patas dianteiras muito fortes. Depois de ter aberto um caminho para sair da cápsula, o macho se dirigirá à que contenha uma fêmea. Aí fará um buraco para fertilizá-la, enquanto ela ainda é um ovo. Depois de cumprir sua tarefa, o macho morrerá. Pouco depois, a fêmea sai abrindo caminho com mordidas, com centenas de outras que amadurecem ao mesmo tempo. Em algumas das cápsulas que originalmente albergaram as vespas de figueira, haverá vespas parasitas, também prontas para sair. Estas também saem mordendo, desenrolando o seu ovopositor, que estava enrolado nela como uma mola de relógio. A estas alturas, o interior do figo está cheio de vespas e parasitas. Agora é o figo que produz pólen. Quando as vespas entram em contato com as anteras, recolhem os grãos de pólen que serão levados ao próximo figo e onde depositarão seus ovos. A entrada do figo, que até agora esteve fechada, abre-se quando o fruto está maduro, permitindo que as vespas saiam. Depois de uma minuciosa limpeza, voam em busca de outros figos, onde possam depositar seus ovos e recomeçar o ciclo. Os figos amadurecem rapidamente e os suspensos no rio caem na água.
atacados imediatamente por dezenas de pequenos caracídeos, família das piranhas. Os figos são imediatamente reduzidos a pedaços, enquanto as sementes se dispersarão no rio, levadas pela correnteza. Os acarás são maiores e também comem figos. Os figos caídos atraem muitos animais da floresta, mas poucos se atrevem a comê-los à luz do dia. Os caititus permanecem juntos em grupos familiares e na floresta há pouco que temer, excetuando o homem. Os caititus são temidos porque podem ser perigosos, atacando quando se sentem ameaçados. Com dentes grandes e pontiagudos, na mandíbula e no maxilar, o caititu tem uma terrível mordida. Embora pareça-se a um porco selvagem, sua relação com a família dos porcos é longínqua. Uma glândula no seu dorso libera um odor que permite aos membros do grupo reconhecerem-se. Caem tantos figos que nem todos são comidos e muitos criam raízes no solo. Dos milhares de sementes produzidas numa estação, pode ser que apenas uma ou duas germinem e cresçam. Primeiro, em forma de plântula. Depois, como uma figueira jovem. Talvez uma em 1 milhão cresça até tornar-se uma figueira gigante. Quando o sol se põe, os animais crepusculares começam a mover-se. Um tamanduá-mirim sai de sua toca subterrânea para caçar formigas e cupins na figueira. Em um galho, um ouriço cacheiro observa sua chegada. Tem as garras longas e as patas adaptadas para subir em árvores e utiliza sua cauda como um quinto membro. Está coberto de espinhos curtos, exceto no focinho. A expressão do ouriço cacheiro parece ser de total perplexidade. O tamanduá encontra-se cômodo nas árvores e no solo, e como ouriço cacheiro, também utiliza a cauda como um membro extra. É muito forte e compensa não ter mandíbulas nem dentes, utilizando as enormes garras das patas dianteiras como ferramentas ou como armas de defesa.
Com seu longo e sensível focinho, busca formigueiros e cupinzeiros para desfazê-los com suas garras. Apanha os cupins com sua pegajosa língua. Na natureza, um encontro acidental entre dois animais poucas vezes acaba em confronto, a menos que haja disputa por alimento, território ou companheira. Quando o tamanduá e o ouriço cacheiro encontram-se, tratam-se com respeito. Para não criar tensões, evitam o confronto, e assim cada um segue o seu caminho. No começo da estação seca, as iguanas fêmeas abandonam os galhos para depositar seus ovos entre as raízes da figueira, nas margens do rio. Nesse momento são mais vulneráveis ao ataque, ficando em alerta ao menor sinal de perigo. A areia e o cascalho onde depositam os ovos devem estar na temperatura e umidade adequadas, e pode ser que cavem vários buracos antes de decidir em qual deles pôr os ovos. Os são maleáveis e brancos, como os ovos de outros répteis, podendo ser depositados até 30 ovos. Quando tiver acabado, a iguana cobre o buraco e deixa que os ovos sejam incubados na areia quente. Como não tem mais o que fazer, a iguana volta aos galhos da figueira. A segurança dos ovos é deixada ao acaso. Com a chegada dos coatis, nada está a salvo. Quando uma família explora o solo da floresta, introduzindo seus focinhos por todas as partes e cavando com suas poderosas garras, pouco se salva. Comem tudo, incluindo os ovos da iguana, que não estavam bem escondidos.
É fácil descobrir por que deram ao coati o nome científico de Nazua. Significa fisgão. Depois de um banquete à base de ovos de iguana, reúnem-se para fazer a cesta ao calor da tarde. Enquanto os bugios adultos dormem, os mais jovens permanecem acordados e aproveitam a oportunidade para explorar os arredores. Três meses depois de serem depositados, os ovos da iguana que sobreviveram estão a ponto de eclodir. A jovem iguana deve furar a casca com suas garras afiadas como uma navalha, assim como os pássaros utilizam uma espécie de dente que tem no bico para ajudar a rompê-la. Logo que estejam fortes, escavam para sair da areia e procuram um lugar alto. Quase que imediatamente começam a procurar comida, provando todas as folhas que estejam ao seu alcance. Nesta fase também tem inimigos. As cobras cipós de cabeça verde são vorazes e apreciam iguanas recém-nascidas.
No final da tarde, à medida que o calor diminui, aumentam as sombras. As árvores em flor nas margens do rio atraem os beija-flores. O pôr do sol separa os animais mais ativos de dia dos que só despertam à noite. Os coatis buscam uma árvore onde possam construir um ninho com folhas e galhos pequenos para passar a noite. O ninho deve estar acima do solo o suficiente para que estejam a salvo dos predadores. Os bugios abandonam a figueira, passando de um cipó a outro. O grande macho é o último a deixar a árvore. Durante o dia, esses morcegos ficam pendurados no tronco da figueira, que está suspenso sobre as águas. Os machos são reconhecidos pelas glândulas que têm nas asas, produzindo um cheiro que atrai as fêmeas. Uma cutia sai debaixo de um galho caído da figueira. Pode correr velozmente pela floresta. Para um roedor, suas patas são pouco comuns, suas garras têm a forma de unhas. É presa de todos os carnívoros maiores, o que talvez explique seu eterno estado de alerta. O jaguarundi é um dos felinos da floresta que caça cutias. Tem aproximadamente o dobro do tamanho de um gato e caça a qualquer hora do dia. Alertado pelo chamado de advertência da gralha, a cutia consegue escapar do jaguarundi. Na escuridão, aparecem os animais noturnos. Uma jiboia procura pequenos roedores entre as raízes da figueira. Um escorpião fêmea leva seus filhotes nas costas enquanto procura uma presa entre as folhas.
Um deles apressa-se a alcançá-la. Quando tudo está calmo, as pacas saem de suas tocas, no sopé da grande árvore. As pacas são parentes próximos das cutias, ainda que sejam muito maiores. Um adulto pode pesar até 12 quilos e medir quase 1 metro de comprimento. Ainda que comam folhas, são apreciadoras dos ficus. A paca que vive no solo tem o cuidado de ocultar a entrada da sua toca, com folhas e pedaços de pau. Possuem um osso oco no crânio, algo único nos mamíferos, e que produz uma estranha ressonância aos seus gritos. Um outro amanhecer marca um novo dia. A chamada do bugio ressoa no vale, algo que se repete há milhares de anos. Inúmeras gerações de figueiras deram vida e abrigo a incontáveis gerações de animais e de plantas. É vital que a floresta continue viva. Apenas assim poderá garantir a existência das futuras gerações.